Chegou a hora de falar de esporte. Susan Rodrigues está na área. Oi, Susan. Oi, Polito. Boa tarde a você, boa tarde a quem nos acompanha. Temos uma decisão importante na noite de hoje, a final da Copa BDL de Beach Soccer, inclusive com transmissão exclusiva da NDTV. Vamos falar de esporte? Bora! A gente já começa então falando dessa grande final, isso porque Força Jovem e Só Nós Mesmos se enfrentam na Arena da Barra da Lagoa a partir das 8h30 da noite. A partida terá transmissão ao vivo pelo ND Play. Antes da bola rolar, por volta das 7h30 da noite, serão distribuídos brindes e também vai ter show ao vivo. Na sequência, então, será feita a cerimônia de entrada dos times em campo. A expectativa é superar o público da semifinal de 3.000 torcedores. A gente deseja boa sorte aos times finalistas e nós estaremos ligadinhos para trazer todos os detalhes amanhã aqui no Esporte. E agora a gente também fala sobre Avaí e Figueirense. Eles vivem aí uma má fase, uma temporada difícil no Campeonato Catarinense. Nos últimos 10 anos, essa é a segunda vez que nenhum time da capital avançou para a reta final da competição. O Figueirense está na briga para não ser rebaixado e o Avaí vai agora em busca da taça ACESC. A gente confere os detalhes agora. Uma cena que pouco se repetiu nos últimos anos. As precoces eliminações do Avaí Figueirense no Campeonato Catarinense deste ano deixaram um registro negativo para o futebol da capital. Nas últimas 7 edições do estadual, esta será apenas a segunda vez que Florianópolis não terá ao menos um representante nas semifinais. A última vez foi lá em 2020, logo após o retorno do futebol durante a pandemia da Covid-19. Com estádios vazios, o Leão da Ilha foi eliminado pela Chapecoense nas quartas de final. Derrota por 2-0 em Chapecó e empate por 1-1 na ressacada. Já o Figueira até venceu o Juventus de Jaraguá do Sul no jogo de ida das quartas, mas acabou sendo goleado pelo adversário por 4-1 em pleno Orlando Scarpelli. Neste ano, um repeteco. Avaí eliminado diante do Camboriú nos pênaltis dentro da ressacada, ainda nas quartas de final. Com o resultado, o Leão da Ilha vai precisar disputar o troféu ACESC, que dá ao campeão uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Eu acho que o futebol é assim, né? O futebol a gente respeita muito porque a gente está há muito tempo no futebol e a gente sabe que essas coisas acontecem, né? Pelo lado alvinegro, o time sequer conseguiu avançar para a segunda fase e agora segue na luta pela permanência na elite. Onde a gente realmente não gostaria de estar, mas é a nossa realidade. Então é buscar jogo a jogo, vitória a vitória, para que a gente possa realmente manter o Figueirense aí na primeira divisão do Campeonato Estadual. Realidade dura para um 2026 que ainda não aconteceu para os times da capital. E como o Avaí ele foi eliminado durante o fim de semana, a gente tem agora a expectativa para a Copa ACESC. E é disso que a gente fala agora, porque o Cláudio Caticarte já está aqui com a gente no estúdio. Vamos analisar, Cláudio, primeiro o chaveamento, né, os próximos passos dos times catarinenses, inclusive do Avaí, colocar a arte na tela para a gente conversar um pouquinho sobre esses próximos passos. Isso porque temos já o início da Copa ACESC e já temos a definição também dos jogos das semifinais, que foi uma decisão feita ontem e a gente já pode trazer a atualização aqui. Começamos pela taça ACESC. Temos aqui já as eliminatórias, quinta-feira. O que a gente pode esperar primeiro de Concórdia e Criciúma? Claro. Boa tarde, Susan. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Pois é, lembrando que a Taça ACESC ela foi criada justamente para a terceira vaga de Santa Catarina na Copa do Brasil. Então, campeão dessa Taça ACESC vai junto com campeão e vice estadual para a competição nacional do ano que vem. E o enfrentamento, por enquanto, né, dessa primeira fase é entre Concórdia e Criciúma. Primeiro jogo em Concórdia, o segundo no Heriberto Rios em Criciúma, né, na próxima quinta-feira, às 7h30 da noite, lá em Concórdia. E o Avaí joga no sábado, né, lá em Rio do Sul, contra a equipe do Santa Catarina, e a partida de ida volta na ressacada, viu, Susan? E os adversários, né, de ambos vão sair da disputa de quem está na semifinal do Campeonato Catarinense. Barra e a equipe, né, do Camboriú estão numa das chaves e no outro a equipe da Chapecoense junto com a equipe do Brusque.
Inclusive, a gente tem aqui a ilustração para mostrar as semifinais Perfeito. do Catarinense, para quem está em mostrar o casa caminho, né? entender, para a gente entender esse chaveamento. Parece um pouco confuso, é algo novo, mas nós vamos conseguir acompanhar Exato. aqui. Agora falando sobre as semifinais do Catarinense, como a gente conversava aqui, ó, temos os jogos de ida e volta já definidos, né? Já definidos, exatamente. No sábado às 4h30 na Arena Simon em Brusque e Chapecoense, favoritismo da Chape, né? O retorno lá no dia 22 de fevereiro na Arena Condá, no outro domingo em Chapecó às 6 horas da tarde. Na outra chave, Camboriú e Barra se enfrentam no estádio Orlando Scarpelli nesse domingo às 5 horas da tarde, depois no outro sábado na Arena Barra em Itajaí, Barra e Camboriú. E aí é simples você entender para você que está em casa, né? Quem perder a disputa na semifinal entre Brusque e Chapecoense vai enfrentar na outra chave, né, as equipes que estão disputando esse início da Copa Sesc. Porque é uma forma que a federação viu de manter, né, ainda a competitividade, calendário e a busca para a vaga na Copa do Brasil para aqueles que não avançam para a final. Como o Avaí, né, não conseguiu passar pela equipe do Camboriú para chegar à semifinal, disputa essa Taça Sesc para buscar a vaga na Copa do Brasil. Da mesma forma, né, aconteceu com a equipe do Concórdia, que não passou pelo Brusque. Então, o Avaí vai enfrentar quem perder de Barra e Camboriú para disputar essa vaga na Copa do Brasil, né? E a equipe do Criciúma ou a equipe, né, do Concórdia vai enfrentar o perdedor de Brusque ou Chapecoense para também a busca dessa vaga. Essas disputas vão gerar uma final da Taça Sesc e o campeão é que vai ter essa vaga, a terceira de Santa Catarina para a Copa do Brasil do ano que vem. Interessante, é uma forma de você buscar aí a competitividade e preencher essa vaga importante dentro do calendário nacional do ano que vem. É uma disputa bastante importante aí para os nossos times catarinenses. Rapidamente sobre a Avaí, Cláudio, tivemos ontem uma decisão importante, os sócios votaram a respeito da alteração do estatuto, tivemos a votação anterior dos conselheiros que já era a favor dessa alteração, e agora o que muda em relação ao Avaí? A gente pode esperar aí uma alteração do estatuto já com a confirmação da SAF ou ainda não? Importante essa votação de ontem, a gente trazer para você que é torcedor havaiano, para entender os próximos passos. O Avaí está no compasso da criação da sua sociedade anônima do futebol, para depois buscar aí a discussão sobre quem vai ser o parceiro, que vai ser o investidor dentro da ressacada. E precisava, né, de que fosse votada a criação da SAF, e isso aconteceu, só para relembrar e ser didático aqui para o torcedor entender com clareza, né? E tinha sido feita 2 votações, do Conselho e também dos conselheiros e dos sócios. E teve a aprovação para a criação da SAF. Ocorre que 2 torcedores, sócios do Avaí, ingressaram com uma ação dizendo que, olha, o estatuto do clube prevê o quórum qualificado, né? Ou seja, 30% dos conselheiros, 30% dos sócios, e dentro da votação desses 30% tinha que ter 4/5 para aprovar a criação da SAF. Conseguiram liminarmente tirar os efeitos daquelas votações, por causa que aquele estatuto previa um quórum qualificado, o que não teria acontecido no entendimento desses sócios. E o judiciário acolheu. Então o Avaí teve uma paralisação por 3 meses desse processo de criação de SAF. Aí 100 conselheiros provocaram primeiro uma reunião do conselho para mudança do estatuto, para mudar o quórum de qualificado para simples. E teve a primeira votação entre os conselheiros, a gente trouxe aqui no Balanço Geral, teve a aprovação para mudar esse artigo do estatuto, tornando o quórum simples, e ontem, na noite de ontem, era o que faltava. Os sócios, em Assembleia Geral, também aprovaram a mudança por ampla maioria. Os próximos passos, viu, Susan, é bem interessante do torcedor entender. O Avaí tem 2 caminhos. Ou ele faz novamente 2 votações agora, né, repetindo o que já tinha feito para votar a criação da SAF, com base nesse novo estatuto, já com o quórum agora simples, modificado, não mais qualificado, ou o Avaí vai nos autos desse processo onde esses torcedores, né, ajuizaram a ação e pede a revogação daquela liminar que tirou os efeitos daquelas votações já existentes, dizendo para o juiz, olha, agora o novo estatuto foi cumprido naquelas votações. Aquelas votações tiveram um quórum simples e agora está adequado com o novo estatuto. Particularmente, não vou ficar em cima do muro, Susan, porque pelo seguinte, eu acho que o Avaí deve tomar, e eu conversei com o presidente o Bernardo Pesce na manhã de hoje, eles ainda estão definindo a estratégia do que vão fazer. Na minha opinião, como temos um novo estatuto e naquela votação previa, né, o quórum qualificado, como foi modificado por um quórum simples, na minha opinião, ele deveria refazer essas votações. Primeiro no Conselho
e depois dos sócios, agora sim para tratar especificamente da criação da SAF, já adequado ao quórum simples do novo artigo do Estatuto, diante das mudanças que foram aprovadas. A gente fala aí de um processo democrático, digamos assim, Exatamente. agora com novas aprovações, de forma mais clara e objetiva para os torcedores também. E aplicada a nova regra, agora de acordo com a nova regra. Muito obrigada, viu, Cláudio, pelas informações. A gente continua acompanhando essa situação do Avaí, claro, trazendo os desdobramentos aqui no esporte, né? Perfeito, e eu que agradeço. E sempre pedindo a galera para curtir a gente, tanto na coluna do Jornal ND quanto no portal ND+. Um abraço. Muito obrigada. Em relação ao acompanhar hoje também a cobertura exclusiva da NDTV Record e a gente traz os detalhes amanhã aqui no Esporte com os resultados e com o grande vencedor dessa competição. Esses são os destaques do esporte, viu, Polito? Amanhã todos os resultados e mais desdobramentos do Avaí, porque há uma grande curiosidade em relação a qual a decisão que ele vai tomar a partir de agora. Com certeza. Obrigado, Susan. Obrigada. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.